Ser família, ser feliz. E a gente tirou a interrogação e colocou já a exclamaçãozinha, né? Que a gente já está concluindo que sim, dá para ser feliz. Dá para viver algo maravilhoso, dá para desequilibrar a balança, lembra do maravilhoso e do terrível? Dá para desequilibrar essa balança. Dá para mudar o nosso olhar. E hoje eu queria falar sobre herança. Herança. Alguém aqui já recebeu uma herança? Alguém aqui já recebeu uma herança? Alguém já recebeu uma herança? Eu nunca recebi nenhuma herança. Aí tem a parte boa disso, né? Porque está todo mundo vivo, né? Alguém já recebeu herança? Herança é uma coisa boa? Herança é uma coisa boa? Hã? É? Depende, né? Depende de quê? Hã? Depende do que você vai herdar, né? Se você herdar assim um chevette bem cuidadinho, que ficou assim guardado, que o vovô cuidou, aí dá para você de herança. É legal também, é significativo, né? Mas toda herança é boa, irmãos? Não. Tem herança que não é boa. Já não é bom porque não foi muito. Não é isso que eu estou falando. Nem toda herança, ela é uma herança boa. Nós temos alguns tipos de herança. Herança econômica. E eu pesquisei, falei com alguns advogados da igreja, se a gente pode herdar dívida. Aí me disseram, não. A herança herda a dívida, mas a pessoa, o filho, não é obrigado a pagar uma dívida do pai. A herança herda a dívida. Você tira da herança a dívida, mas o filho não precisa pagar. Mas às vezes a gente tem que pagar, não tem? Porque é o tio, é a tia. Às vezes tem umas coisas que ficaram que a gente precisa resolver, a gente não pode não resolver. Então tem herança que é boa, tem herança que não é boa. Existe uma herança que a gente pode chamar de herança cultural. Nosso país tem uma herança cultural fortíssima. De onde? De muitos lugares. De muitos lugares. E temos heranças maravilhosas que refletem na nossa música, na nossa espontaneidade, na nossa alegria. Mas temos heranças terríveis, que tem a ver com desonestidade, que tem a ver com enrolação, que tem a ver com você querer passar a perna no outro, você querer explorar. Né? E imaginar que, vendo a história, de que alguns navios eram mandados de Portugal para cá com os bandidos dentro. Só leva esse pessoal aqui, a gente não tem pena de morte aqui, mas pega esse pessoal e leva para o Brasil. O Brasil ficava como colônia penitenciária, né? Recebendo os bandidos. E até hoje a gente está com os bandidos aqui. Percebe como é herança? É um negócio sério, né? Que acompanha a gente. E também existe uma herança espiritual. E se nós, muitas vezes, não desassociamos no discurso aqui da igreja a vida prática do espiritual, na parte da herança também nós não vamos desassociar. Tem a ver com coisas práticas, que são espirituais. Existe uma herança espiritual, e essa herança espiritual, ela pode ser boa, e ela pode ser ruim. Ela pode ser ruim. Você pode ter uma herança espiritual boa ou uma herança espiritual ruim. É interessante que quando nós olhamos em Êxodo 20, esse texto não está aí no multimídia, mas é dos 10 mandamentos. E quando ele fala do mandamento de não ter outros deuses, de não fazer imagem de escultura, ele diz no versículo 5, não te prostrarás diante deles, nem prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração. O que ele está falando aqui? Eu castigo o pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me desprezam, mas trago a bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem os meus mandamentos. A gente vê no texto uma consequência, sem entrar no mérito do texto, de imaginar, não, mas ainda não tinha Jesus, ainda não tinha graça, ainda não tinha um bocado de coisa, mas e que a ênfase do texto está na bondade, porque diz, 3ª ou 4ª geração por causa dos pecados, mas a bondade vai até quantas gerações? 1000. Então, uma ênfase de Deus sempre está na bondade e na misericórdia. Mas o que deixa nesse texto aqui é de que há sim uma consequência espiritual na nossa vida, daquilo que foi feito por outras pessoas, pelos nossos pais. Um exemplo disso é Daniel, é Neemias. Neemias provavelmente nasce no exílio babilônico.
O povo vai cativeiro para a Babilônia, no cativeiro babilônico, cativo para a Babilônia, passar 70 anos. E Neemias é aquele que sai com o povo para reconstruir os muros de Jerusalém. Neemias nasce no cativeiro. Que culpa ele teve disso? Que culpa ele teve disso? Nenhuma. Isso foi consequência de quê? Das alianças espirituais, das decisões espirituais e práticas espirituais que os pais deles tomaram. Então a consequência das coisas que eles viveram lá atrás, que os pais viveram lá atrás, refletindo na vida dele. Neemias, Daniel, mesma coisa. Daniel, mesma coisa. Você vê a história de Davi, você fica imaginando Davi. Davi tinha uma bisavó, ou bisavó, tataravó, Raabe, prostituta. Davi tem sérios problemas com sexualidade. A grande queda de Davi é nessa área. A gente vê os filhos de Davi também vivendo situações difíceis, situações complicadas, ao ponto de um filho dele violentar sexualmente a sua irmã, a outra filha do Davi. Os casos de Davi com Absalão, é um negócio pesado. E há no meio neopentecostal, no meio mais místico, ou mais, como a gente chama, neopentecostal mesmo, nos meios dos evangelhos, que trabalha isso de uma questão muito assim, mágica. De que você ligou alguma coisa no reino espiritual e aquilo precisa ser desligado. E você precisa passar por um processo de libertação para você ser liberto daquilo, porque isso está travando a sua vida. É parecido com encosto, mas é diferente. É o conceito de que tem coisa lá de trás que você precisa desligar, alianças que foram feitas que você precisa quebrar. Não enxergo dessa forma e a gente vai já conversar aqui sobre isso. Mas é verdade que coisas que os meus pais fizeram, que minha mãe fez, que os meus avós fizeram, influenciam sim minha vida. Mas graças a Deus que não é só por coisas ruins. A herança pode ser uma coisa boa. A herança espiritual pode vir de uma coisa boa. E aí eu partilhei hoje de manhã, porque de manhã nós fizemos a mesma reflexão. Partilhei hoje de manhã sobre a história da minha bisavó. A minha bisavó, que mamãe chama de Vó Maria, e a vovó, a mamãe ainda conviveu com ela. A tia Sô conviveu quase nada, né, tia? Quando tu nasceu, ela estava falecendo. Foi justamente quando a mamãe tinha 12 anos que a vovó Maria faleceu e a tia Sô estava nascendo. E a minha avó Maria era lá de Satuba, do interior de Alagoas. Vivia lá com o marido dela e 4 filhos homens. E o meu bisavô era um homem muito forte, um homem muito determinado, e um homem com envolvimentos espirituais muito fortes. Ele curava as pessoas iam na casa dele para ele curar, ele trabalhava com comunicação com os mortos, ele tinha uma vivência espiritual muito intensa nessa área. E a minha bisavó, lá no interior de Alagoas, começou a ser tocada por Deus. Minha avó aprende o Salmo 23 em sonho, sem nunca ter pego numa Bíblia. Ela recitava o Salmo 23 todo em sonho, sem nunca ter pego numa Bíblia. Eu vejo uma realidade espiritual forte, uma revelação espiritual forte, como aconteceu em Éfeso, né? Um lugar com muita magia, e lá o poder de Deus se manifestou também de uma forma muito forte. Ela aprende o hino Já Refúgio a Glória Eterna também em sonhos. Ela viu a igreja em sonho, sem nunca ter ido a Maceió, sem conhecer aquela igreja. Ela em sonho sonhou com a igreja, que o trilho passava perto. E depois, quando ela vai para Maceió com os filhos, ela passa no trem e vê a igreja dos sonhos dela, e a igreja batista de Betel, que depois ela foi fazer parte, participar dessa igreja, e os filhos todos viveram ali. Essa mulher precisou sair lá de Satuba com os 4 filhos, porque ela tentava ler a Bíblia para os filhos, mas o marido não deixava, e quando uma freira arranjou uma Bíblia, ela juntava os filhos ao redor, e o mais velho ficava do lado de fora, e quando o pai vinha, meu bisavô vinha, o mais velho tinha que avisar, e eles escondiam a Bíblia e ficava tudo lá. E um dia o tio João, mais velho lá, dormiu do lado de fora,
e o avô chegou, e estava todo mundo lendo a Bíblia, e aí foi aquele chulepo, né, para cá e para lá, o que é isso e o que é essa história. Quando ele ia para os momentos dele lá, junto com os grupos, nos rituais que viviam, ela ficava dentro da sala e recitando o Salmo 23 que ela tinha aprendido em sonho. E ele precisava chegar para ela e dizer: mulher, o que é que tu está fazendo aí? Para com isso que eu não estou conseguindo fazer nada. Para com isso. Sai daqui porque tu está me desconcentrando, eu não estou conseguindo, tu fica recitando o Salmo e nada está acontecendo. Tu está falando essas tuas coisas aí e nada está acontecendo aqui, tu está emperrando as coisas. E depois ela vai com os 4 filhos para Maceió. Nós temos aí uma separação em 1940 e pouco, 30 e pouco, 1940. E ela vai com os filhos para Maceió, e lá todos são criados, recebem a mensagem do Evangelho. E eu sou fruto disso. Eu recebi essa herança espiritual. A gente estava conversando com a mamãe ontem, e eu perguntando: mãe, me conta a história da avó Maria, da bivó Maria. E ela falando, e a gente chegou depois a perceber que tinha 7 pastores na família. Fruto da Dona Maria, que tomou uma decisão, que assumiu um compromisso com Deus, que começou a receber a revelação do amor de Deus. E isso vai funcionando como uma herança espiritual boa. Você conhece a sua história? Você conhece a história da sua família? Como é que foram? Senta em casa hoje, pai, me conta do teu pai. Me conta do teu avô. Me conta como é que era a vivência espiritual dentro da tua casa. Como que isso funcionava, o que você vivia, quais eram as coisas que vocês experimentavam, o que foi que nós vivemos dentro da nossa casa, o que foi que você como criança experimentou dentro da sua casa. É importante que você conheça a sua história. Porque você, de uma forma ou de outra, você recebe sim influência. Influência disso tudo que aconteceu, disso tudo que foi vivido. Agora, irmãos, graças a Deus, não há determinismo. Não há determinismo em relação a essa herança espiritual. Não quer dizer que porque eu tive uma herança espiritual boa, de que eu necessariamente vou responder positivamente a isso. Ou de que eu tive uma herança espiritual ruim, pesada, difícil, e fico escravo dessa herança. Não há determinismo nem para o bem, nem para o mal. Lembra de Neemias e Daniel que eu falei aqui? Eles receberam uma herança espiritual muito pesada, não foi? Ao ponto de Deus derramar juízo e colocar o povo cativo na Babilônia. Mas mesmo com essa herança espiritual, eles se posicionaram. E lá no cativeiro, Daniel resolveu ser fiel e não se curvar diante de outros deuses. Neemias ficou sensível à voz de Deus, e ele orava, ele conversava com o Senhor, mesmo com uma herança espiritual pesada, ele mudou isso. Às vezes a herança espiritual, ela é boa, mas nós somos livres para dizer não à herança. Aconteceu com os filhos de Eli. Os filhos de Eli, quando Eli foi ficando velho e foi passando lá os juízes, a direção dos juízes para Eli, para os filhos dele, o pessoal disse: não, os teus filhos são loucos, os teus filhos são beberrões, os teus filhos não querem saber de nada, não têm compromisso com Deus. Não! Aí vai Samuel. Quando Samuel fica velho, Samuel homem de Deus, quando Samuel fica velho, depois os filhos de Samuel também, ninguém queria que os filhos de Samuel assumissem o lugar de Samuel, porque os filhos de Samuel era tudo carga torta. Uma herança espiritual boa, a de Samuel, Ana no templo, orando, chorando, Deus dando a bênção, a mulher estéril, teve um filho no milagre, tudo maravilhoso, não é? E o filho dele, como é que ficou? Percebe? Não há determinismo. Mesmo a minha bisavó tendo tido aquela história, mesmo meu avô sendo um grande evangelista, uma pessoa que abriu igrejas no interior do Ceará, que tendo tios pastores, eu sou livre para olhar para essa história, para essa herança boa e dizer: não quero. E a gente às vezes não tem coragem de dizer isso na boca, quando vem uma herança espiritual boa. Mas na prática, é assim que nós nos posicionamos. Não quero essa herança para mim. Eu poderia dizer: eu vou ser pastor, eu vou seguir a vontade de Deus na minha vida. Não.
Eu quero ser rico, eu quero é ganhar dinheiro. E quem me conhece sabe, com 13 anos de idade eu trabalhava, e o meu sonho era ser um empresário muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Meu sonho era ter uma D20. Hoje eu continuo com o mesmo sonho, ter uma D20. Eu poderia ter olhado para essa herança e dizer, olha, para lá. Não quero. Porque não há determinismo. Há influência, mas não há determinismo. Nós podemos sim olhar para a nossa herança espiritual que recebemos. Quer ela seja boa e ruim. E no tempo que se chama hoje, se posicionar em relação a ela. Por isso, nada disso que eu falei aqui, nada da sua herança está desconectado do hoje, do aqui e do agora. Você pode ter uma herança espiritual boa ou ruim. E isso não está desconectado do aqui e agora de Deus na tua vida. Em Deuteronômio 11, 26, ele diz, prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Falando de novo desse texto, desse mesma ênfase, em Deuteronômio 30, o texto diz, hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Independente da herança que você recebeu, hoje é um dia em que Deus está colocando diante de você. E hoje, e o tempo, amanhã é o hoje, o ontem foi o hoje. Hoje é o dia em que Deus está colocando diante de você e dizendo, estou pondo diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Vivam. A questão é o que fazemos com a herança que nós recebemos. Quais são as escolhas que nós temos feito a partir das heranças que nós recebemos? Porque eu recebo uma herança e me posiciono diante dela. Através de quê? Das minhas escolhas e das minhas decisões. E a partir disso, eu gero uma herança para os meus descendentes. Eu recebo uma herança espiritual, quer ela seja boa ou ruim. E eu me posiciono diante dela, com decisões, com escolhas que eu estou tomando, que eu estou fazendo. E isso gera uma herança para os meus descendentes. Por isso, meus irmãos, a nossa vida, ela não tem a ver apenas com nós mesmos. As decisões que nós tomamos hoje têm a ver com os nossos descendentes. Porque isso vai deixar uma herança para os seus filhos, para os nossos filhos. Quer elas sejam boas ou ruins, nós vamos deixar uma herança espiritual. Porque diante da herança que nós recebemos, nós estamos nos posicionando. Não há quem fique em cima do muro nisso. Estou pondo diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus filhos vivam. Eu recebi uma herança espiritual. Da minha bisavó, do meu avô, do meu pai, da minha mãe. E diante dessa herança espiritual que eu recebi, eu hoje me posiciono. E no momento que eu me posiciono, eu estou deixando uma herança para os meus filhos, para os meus netos. Existem duas formas de darmos continuidade à nossa vida, mesmo após a morte. Uma é a vida eterna em Cristo Jesus, que nós temos no Senhor. E a segunda é a herança espiritual que nós deixamos para os nossos descendentes. A herança espiritual que nós deixamos para
para os nossos descendentes. A minha bisavó, até hoje, ela permanece viva no meio da nossa família. Até para quem não conviveu com ela. Até para quem não conviveu com ela. Desculpa, meu povo. E eu vejo aqui, que na Candeias, nós temos muitas pessoas que são como a minha bisavó Maria, que é a primeira geração da família que está ali abraçando o Evangelho. E de que você vai viver isso, ver isso acontecendo na vida de muitas pessoas. A minha bisavó Maria faleceu e não viu muita coisa, mas o legado dela aconteceu. Talvez você seja a pessoa que vai receber uma herança ruim e vai se posicionar e dizer não. E vai deixar uma herança positiva para os seus descendentes e ver seus descendentes colhendo isso. Quem recebeu herança ruim pode quebrar isso, pode quebrar essa continuidade. Quem recebeu herança boa precisa se posicionar também para esse legado espiritual continuar se perpetuando. Tem algo que eu digo, que disseram para mim, que eu tomei para mim. Que eu tanto penso nisso em relação ao meu pai, como eu penso isso em relação aos meus filhos. Em eu olhar para o meu pai e dizer: pai, o Senhor sempre será maior do que eu. Mas eu vou ser melhor do que você. Porque eu já parti da herança que você me deu. E olhar para os meus filhos e dizer: filhos, papai sempre será maior do que você. Porque papai veio antes. Mas vocês serão muito melhor do que eu. Porque vocês vão a partir de uma herança que meu pai deixou para mim, que eu estou deixando para você. Então é muito mais fácil você conseguir, e com certeza você vai ser melhor. Que nós sejamos sempre maiores que os nossos filhos, mas que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Eu vejo que os meus filhos vão fazer coisas que eu nunca fiz. Como eu estou fazendo coisas que meu pai nunca fez. Porque eu já parti da herança que recebi dele. E vou acabar me tornando, sim, melhor do que ele. Nós recebemos uma herança. E passamos essa herança para frente. Amém, irmãos? De manhã nessa hora acharam que eu tinha terminado, né? E eu não terminei. Porque eu queria falar agora para você que está assim. Pastor, a herança que eu recebi foi muito pesada. Pastor, fui colocado na lata do lixo. Eu fui abandonado pela minha mãe. Pelo meu pai. Nunca vi meu pai, fui conhecer meu pai agora. Já velho, precisando de mim. Eu nem tenho continuidade com o meu passado, porque meu passado, eu não conheço ele. Vou dizer, pastor, se existe esse negócio de herança espiritual, eu estou perdido, porque a herança espiritual que eu percebo, que eu recebi, ela é muito pesada. Muito pesada. E talvez alguns, diante da herança espiritual que receberam, olhem e digam assim: não vou conseguir. Talvez alguns recebam uma herança grande, positiva, e se sintam pequeno de poder participar da continuidade desse legado. E outros olhem para uma herança terrível e digam: eu não tenho jeito. E é nesse ponto, irmão, que nós precisamos saber que nós temos uma herança em Cristo. Que nós temos uma herança em Cristo Jesus. Gálatas 4, de 6 a 7, diz: é porque vocês são filhos. Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo,
mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Quando olhamos para a nossa herança e percebemos que essa herança ela é destruidora, essa herança ela é maquiavélica, de que essa herança é sabotante, de que essa herança ela é algo que eu não tenho como não dar continuidade a ela, porque a influência negativa dela sobre minha vida é muito grande. Deus vem e diz: você também tem uma herança que vem direto do meu coração para o seu coração. Você também tem uma herança que vem direto da cruz para a tua vida. Você também tem uma herança como co-herdeiro em Cristo Jesus. E é isso que diz em Romanos 8, 16 e 17. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Graças a Deus que nós não temos simplesmente uma herança familiar espiritual, mas existe uma herança espiritual que vem do céu. Existe uma paternidade que vem do céu. Porque em Cristo nós fomos adotados, recebemos o espírito de adoção e nos tornamos filhos, e isso é poderoso. Há poder nisso. E é por isso que em João, capítulo 1, ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu não estou preso a uma herança familiar espiritual. E mesmo que isso tenha influência sobre a minha vida, o fato de ser herdeiro de Deus, isso é mais forte. Por isso deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por isso pare de olhar para a sua herança, para a herança que você recebeu, e dizer: ó vida, ó céus e ó azar, estou perdido e destinado a viver uma vida de fracasso, uma vida emocionalmente desestruturada, porque a herança que eu recebi dos meus pais foi essa, e isso me torna um coitadinho. Culpa dos meus pais, coitadinho de mim, que alguém desligue alguma coisa no céu, ou ligue alguma coisa no céu, e desligue alguma coisa no inferno, para que a minha vida continue valendo. Não. Você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Você é herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Existe uma herança espiritual que ela não tem relação com a história da sua família. E você pode ser a primeira pessoa na história da sua família que toma posse dessa herança espiritual e passa a viver a sua vida não como uma continuidade do que foi vivido em gerações passadas, mas como uma continuidade do que foi feito naquela cruz. E passando a construir uma história nova, diferente. Passando a construir uma herança espiritual para os seus descendentes, abençoada. Salvação. Em Efésios 1, 13, 14, diz: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Esse termo garantia, diz que o Espírito testifica com o seu Espírito de que você é filho de Deus. E porque você é filho, você não é mais escravo, você é herdeiro. Ele diz: vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Ele é a garantia da nossa herança. Algumas versões diz o penhor. Você sabe o que significa garantia? No original do grego, onde o Novo Testamento foi a língua em que o Novo Testamento foi escrito, o termo garantia significa adiantamento. No momento, e por isso que isso é salvação, porque não importa a história que eu tive nesse sentido, ou até importa, mas existe uma história maior do que essa história.
E existe um Espírito de Deus que habita em mim. E esse Espírito é o adiantamento da minha herança, daquilo que eu vou receber na glória. E é por isso que esse Espírito vai produzir no nosso coração amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Isso é fruto do Espírito Santo. Isso é adiantamento da herança que foi conferida a nós como filhos de Deus e herdeiros de Deus. O Espírito Santo é o Paráclitos que habita dentro de nós e que vai produzindo vida, que vai nos ensinando a nos relacionarmos, a quebrarmos essa continuidade. Vi uma pessoa falando sobre maldição hereditária e eles falam que quebra de maldição. E ele diz que maldição, ninguém quebra maldição, a maldição é que quebra a gente. Mas no Espírito Santo de Deus, no poder do Espírito, no poder de ser herdeiro de Deus, eu tenho uma herança que vem do céu. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Último texto, irmãos. Cristo nos redimiu da maldição da lei. E a maldição da lei, sabe qual é? A maldição da lei é o seguinte: você teve uma história miserável, você vai ser miserável. A maldição da lei é: você desobedeceu, está perdido. Você não cumpriu a lei toda, está condenado. A maldição da lei é essa equação matemática da vida, do olho por olho, dente por dente, do que se faz, se paga. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Existe uma herança que você recebeu e que você vai passar. Mas existe uma herança que vem do céu, que quando se cruza com a tua história, quebra a continuidade de uma herança ruim, ou potencializa a continuidade de uma herança abençoada nas tuas descendências. Você não vive só para você mesmo. Você vive para pessoas que ainda vão ser geradas. E que a sua vida seja um sim, a bênção e a vida. Hoje, ponho diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. E a herança que nós vamos deixar, ela seja uma herança baseada na herança de Cristo na vida da gente. Amém? A gente vai assistir um vídeo agora. E esse vídeo traz uma mensagem. Pode apagar, Marquinhos, a luz. Esse vídeo traz a mensagem que diz que uma nova história Deus tem para mim. E aquilo que perdido foi, ele pode sim ser reconquistado através da herança que nós recebemos em Cristo. Talvez você seja a avó Maria da sua casa, que está começando tudo. E que as descendências, sua descendência, as gerações que hão de vir, elas vão ainda colher frutos das decisões que você está tomando hoje. E tenha sempre a convicção de que uma nova história Deus tem para nós.